amigos, tudo bom? Meu nome é Fernando, sou professor de matemática e coordenador de Enem do Poliedro. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto aí que está saindo aí na mídia, que é a questão Prova Brasil, né? Ou seja, nota IDEB. Será que esse será o novo ranking das escolas, né? Já que foi divulgado pelo Enem aí uma alteração aí pelo INEP, que é uma alteração no Enem. Então a gente vai ter essa conversinha hoje sobre a Prova Brasil e já vamos trazer algumas informações aí que nós aqui do Poliedro fomos colhendo para compartilhar com vocês. Então, bom, vamos lá. A Prova Brasil 2017 terá novidades. Isso daqui foi uma divulgação efetuada pelo INEP e vamos começar a entender esse cenário. Primeira coisa importante para a gente entender aqui é a atual linha de frente da política educacional brasileira. Bom, indiferente aí de posições políticos partidárias, o contexto atual que a gente tem nesse momento é o seguinte: tem o ministro Mendonça Filho, né, que aí com a mudança da presidência passou a integrar aí a equipe, né, do ministerial do governo Temer e toma conta aí do Ministério da Educação, e para assessorá-lo ele chamou quem, né? A Maria Helena de Castro, Guimarães de Castro, e também trouxe a professora Maria Inês Fini, né? Então a Maria Helena de Castro, ela é secretária executiva do MEC, e a Maria Inês Fini, ela é a presidente do INEP, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que entre diversas avaliações aí, ele toma conta do Enem, toma conta do Prova Brasil, SAEB, que a gente já vai conversar um pouquinho, e as avaliações também para o nível superior, né, voltada aí para a Faculdade de Medicina e outras que existem. O ENSEJA também, né, que vai ser a nova certificação para o ensino médio. Então, tudo isso está dentro aí da alçada do INEP, que é uma autarquia, né, do governo federal. Bom, então, essas pessoas, elas fazem parte, elas que estão comandando, dando as novas diretrizes aí, né, participando aí nesse momento aí que, para nós das escolas aí, um pouco de incerteza sobre nova base curricular, o que vai ser ensinado ou não, que 60% é obrigatório, 40% aí pode ser optativo ou não, e aí também temos as mudanças ocorrendo aí e nas questões de avaliações, né. Bom, quem é a dupla, só para contextualizar um pouco o cenário, talvez alguns tenham aí já conhecimento, outros aí a gente vai compartilhar a informação aqui. A Maria Inês Fini e a Maria Helena de Guimarães de Castro, né? Bom, são de origem lá da Unicamp, são pesquisadoras, uma na área, né, a Maria Helena na área da Sociologia, Maria Inês na área da Pedagogia, mas aí com uma longa carreira, foram fundadoras da Faculdade de Educação da Unicamp, tem uma vasta experiência aí na área, sempre direcionada aí para a educação. Elas participaram da criação do Enem lá em 1998, né? Foram elas aquele Enem que era diferenciado, com 63 questões, com, né, uma matriz também um pouquinho diferente lá, que parecia, né, um leque que abrindo assim, né, com várias setinhas e tal. Foram elas que tiveram a ideia inicial do Enem. Elas acreditam que no decorrer do tempo o Enem ele passou por um certo desvio de função. Quando elas falam isso, o desvio de função, elas estão pensando especificamente, por exemplo, no ranking das escolas, né? Será que o Enem era o instrumento adequado para avaliar e ranquear as escolas do Brasil? Então, elas, na visão delas, né, e elas compartilharam isso pela mídia, palestras que também já deram por aí e tal, especificamente uma em Campinas, né, em dezembro do ano passado, dezembro de 2016, onde compartilhou essas visões, aí a gente está compartilhando com vocês agora. E elas defendem mudanças no Enem, mas sem retrocessos sociais. Então, ok, teve um desvio de função no Enem, na visão delas ele não foi feito para ranquear escolas, ele não foi feito para ser porta de acesso das universidades federais, mas ele se tornou isso, e na visão delas é um ganho social e que não deve ter um retrocesso sobre isso. Então, ok, vamos manter o grande vestibular para as federais, né, mas vamos efetuar alguns ajustes, né? E dentro desses ajustes aí para o Enem de 2017, ela cogitou então a certificação de ensino médio, extrair essa certificação do Enem, certo? E aí ele já está sendo divulgado que vai ter o ENSEJA, né, que é uma prova específica para dar a certificação aí para as pessoas aí, né, o supletivo aí, como a gente costuma chamar. Tem a questão das participações excessivas e gratuitas, né? Então ela destacou que um dos grandes problemas do Enem é a quantidade de pessoas que fazem a prova, né, que se inscrevem com gratuidade na prova
e que nem vão fazer a prova. E isso gera, a prova do Enem ela tem um custo elevado. Tem uma grande parcela da população que tem direito à gratuidade, e isso ela não quer questionar, não é isso que ela está propondo, tirar essa gratuidade, mas ela falou que tem que ter um controle melhor, né? E ela deu algumas informações sobre a quantidade, que foram no último Enem 8 milhões de pessoas que participaram, é um número expressivo, é um custo muito elevado, 8 milhões de provas, né? É um número expressivo não fazendo. Ela destacou também algumas coisas interessantes, por exemplo, o número de pessoas que fizeram o Enem 8 vezes seguidas com gratuidade. Ela falou que, destacou lá que 50 mil pessoas fizeram o Enem 8 vezes seguidas com gratuidade. E aí ela se questionou, poxa, o que está acontecendo, né? E ela falou, 8 vezes, 7 vezes seguidas já subiu para um patamar ali de 75 mil. 6 vezes seguidas, 100 mil pessoas. Será que de fato essas pessoas todas estão fazendo Enem porque estão passando por processos seletivos 8 vezes seguidas, né? Então tudo isso, né, nessa mistura de dados aí, fez ela ter uma preocupação aí com essas participações excessivas e gratuitas. E aí não é que ela barrou não, ela só colocou como critério que se a pessoa faltar e não justificar, ela vai perder a gratuidade. Bom, uma outra coisa que se discute muito é adequar o Enem à Base Nacional Comum Curricular. A base ainda tem que sair, né? Ela está na discussão final da terceira versão dela. Acredita-se que em meados aí de 2017, aí no final do primeiro semestre, que ela saia. O Enem, que vai acontecer em 2017, eles já divulgaram que não vai ter uma influência direta da base, mas em 2018 sim, aí ele já vai estar um pouquinho mais ajustado. Ajustar a métrica da prova, né, do TRI, a ideia é sim, talvez deixar um pouquinho mais difícil. Mudar a aplicação, mudar para dias disjuntos, né, a gente já tem na mídia divulgado 2 domingos. A extinção da hora do Enem, a plataforma lá, onde as pessoas podem acessar e estudar os conteúdos para o Enem, ela divulgou que ela tem um custo elevado e o benefício, quando ela fala benefício, seria a quantidade de acessos. Não tem muitas pessoas acessando para o custo que, né, essa ferramenta, né, demanda. Então talvez poderia pensar numa alternativa, numa outra solução para dar para a finalidade desse dinheiro aí gasto com a hora do Enem. A não divulgação dos cadernos de prova também. Existe aí comentários, né, sobre que não vão passar mais a divulgar. O aluno ele vai fazer a prova, ele não vai poder levar, até aí tudo bem, não vai levar o caderno para casa, mas também não vai ter aquela divulgação na internet, que a gente pegava nos sites e tal, serão mais restritos isso. De todos esses itens, o que se confirmou até agora foi isso daqui, o Enseja, né, certificação do ensino médio, saiu do Enem, foi para o Enseja. As participações, que foi a questão que eu já comentei, de extrair então a pessoa que se inscreve e acaba faltando na prova e não justifica, então ela vai perder o direito de fazer no próximo ano. A aplicação em 2 domingos sucessivos, certo? E aí eles já divulgaram as datas, né, que é 5 e 12 de novembro, e essas datas serão importantes para a conversa que a gente vai ter aqui quando eu começar a falar de Prova Brasil, então, mas lá na hora eu volto também, certo? E aqui a questão ajustar a métrica da TRI, né, deixar a prova mais difícil, se relaciona com a saída da certificação do ensino médio, que ela não precisa ter então questões no nível fácil para as pessoas que, lembra, para ter direito ao certificado do ensino médio, eu tinha que tirar 450 pontos em cada uma das áreas, na redação 500. Então não vai ter mais essa necessidade de ter questões nesse nível para qualificar essas pessoas. E aí ela pode começar a se preocupar com o pessoal que está disputando vaga nas faculdades, e principalmente nas mais concorridas, né? Que você precisa ter uma quantidade maior de questões difíceis para você conseguir selecionar melhor, ou seja, você conseguir separar os alunos, os melhores alunos, para não ter o risco de ter aluno empatado lá na hora disputando uma vaga. Então, você coloca questões mais difíceis, você tem um leque maior ali, né, uma distribuição maior entre os melhores alunos que estão participando da prova do Enem. Bom, vamos lá então continuar nossa conversinha. A exclusão então do ranking do Enem das escolas. Qual a justificativa que vou falar aqui a Maria Inês Fini como presidente do INEP, aí ela representando o Ministério da Educação e o próprio órgão como um todo, então o que a Maria Inês deu para estar extinguindo o ranking das escolas via Enem. Falou que o Enem foi criado lá em 98 para avaliar indivíduos, a estrutura de prova dele, o jeito que ele é pensado, é para avaliar o aluno em si, e não para avaliar uma instituição de ensino. Ela não foi preparada, ela não foi pensada, a metodologia dela não visa isso inicialmente. Então ela acredita nesse desvio de função que está inadequado,
estipular um ranking do Enem, um ranking de escolas através do Enem. Ela informou que para acabar com esse ranking aqui, ela não vai mais divulgar os microdados, né, que existem aí. A gente sabe que sai a planilha de notas e tem os microdados também, que dá para fazer análises mais específicas. Ela falou, não vai ter mais microdado. Por quê? O microdado acabava interessando as escolas como um todo, terem acesso às suas informações e podia comparar uma com a outra e tal. E ela falou, não, o Enem é para avaliar o aluno, e o aluno não tira um ganho do microdado que a escola recebe. Então não tem necessidade de ter mais essa divulgação desses microdados em função do Enem. Ela falou que tudo bem, mas a escola ela vai poder ter uma noção de como os alunos estão indo no Enem se 95% dos seus alunos participarem da prova do Enem. Olha só, gente, aqui é importante frisar novamente que são coisas que foram divulgadas através de entrevista, palestra, até mesmo na mídia. Mas elas ainda não foram oficializadas, porque precisa sair uma portaria do INEP, né, pelo Ministério da Educação, lá no Diário Oficial da União, e também um edital, né, e isso ainda não foi divulgado. Já era previsto para ter saído, mas ainda não houve essa divulgação. Então, por enquanto, são ideias, né, que se falou, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pode ser que isso se altere, mas por enquanto foi divulgada essas informações. Então que você aí na sua escola tem que conseguir convencer que 95% dos seus alunos participem, para que você consiga receber uma cartinha que vai ter a sua nota média dos seus alunos e a média das escolas no mesmo perfil socioeconômico, NSE, né? O mesmo perfil. Então, ou seja, traduzindo, se 95% dos seus alunos participarem, você recebe uma cartinha que vai ter a média dos seus alunos em matemática, ciências da natureza, em cada uma das áreas, e vai ter a média de algumas escolas da sua região aí, que tem uma quantidade de alunos semelhante, que o perfil financeiro e econômico dos alunos seja semelhante, aí você vai receber então para se comparar com escolas ali no teu perfil, e não mais aquela comparação ampla que se fazia, deixa eu ver a melhor escola do Brasil, as 10 melhores, as 50 melhores e me comparar com elas. Então isso daí só se você conseguir 95% e só com algumas escolas, né? E aí, em substituição disso, ela propôs isso daqui. Olha, tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira, nacional, e ele é feito para escolas públicas, mas agora a gente vai colocar ele para particulares. Ela falou que compulsoriamente todas as escolas particulares irão participar do SAEB. E aí chamou a atenção de todo mundo e é hoje o motivo da nossa conversa, né? Então, o que é esse SAEB, né? Pode até parecer, quando eu comentei que são informações vinculadas pela mídia e tal, que talvez não tenha certeza. Mas, recentemente, a gente teve aí no dia 9 de março, a coletiva de imprensa, né, com o ministro da Educação, né, o Mendonça, e com a presidente, né, do INEP, a Maria Inês Fini, falando sobre as mudanças no Enem. Só que num pedacinho dessa coletiva de imprensa, eles falaram um pouquinho do que vai acontecer sobre o novo ranking das escolas. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem aí, 2 minutinhos rapidinho. Eu queria inclusive destacar, para finalizar, um último aspecto que foi dito pela professora Maria Inês, que respeita a questão do ranking das escolas, que normalmente sempre utilizado como mecanismo de propaganda de colégios, escolas, de cursinhos, etc., do Brasil como um todo. E eu creio que não é missão do Estado brasileiro atribuir ranking que é elaborado com relação a critérios que, na verdade, não tem uma base científica que possa definir uma hierarquia do ponto de vista de qualidade das escolas e unidades de educação no Brasil no nível médio em termos nacionais. Isso produziu um desserviço e uma desinformação. Então, nós não vamos transformar o INEP, o Enem, num instrumento de propaganda falsa para que a gente possa ter uma avaliação inadequada por parte de jovens e pais por todo o país. Então, acho que é um passo importante. Eu já li alguns artigos de especialistas, educadores preocupados com o uso desse tipo de ranking, e a partir de 2017 ele não mais existirá. A gente vai promover o SAEB na aplicação por unidade escolar e, consequentemente, o SAEB sim tem
a característica técnica adequada. A professora se esqueceu, mas eu estou lembrando ela. Eu já estou antecipando. Que vai permitir essa avaliação unidade por unidade do Brasil no ensino médio, um IDEB por escola no ensino médio. Bom, gente, vocês viram aí, teve até uma brincadeira aí entre o ministro e a presidente do INEP aí, ela comentando com ele, olha, ministro, eu não sei do que você está falando, e ele, já estou adiantando, vai ter prova Brasil para todas as escolas particulares aí, ele falou que não pode, né, compactuar com esse ranking, que é uma coisa fraudulenta, nas palavras do ministro, né, ele mesmo admitindo que existem fraudes nesse ranking do Enem, que estratégias, né, subterfúgios que algumas escolas utilizam para ficarem melhores colocadas e que isso está errado e o Ministério da Educação não pode compartilhar, né, não pode compactuar com isso, né, nem incentivar, e que em função disso, então, vai ter a extinção do ranking Enem, e sim, vai ter uma prova Brasil para todo mundo, vai ter, às vezes se fala SAEB, ANEB, a gente já vai conversar para entender melhor o que é tudo isso que o ministro falou ali rapidamente com uma brincadeira ali com a Marina Esfini. Bom, vamos lá então. Primeiro, o que é SAEB, né? O SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É um sistema, e ele tem 3 bracinhos. Ele tem o primeiro bracinho, que é a ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. O segundo bracinho dele, a ANERESC, a ANRESC, como a gente pode falar, que pode, o apelido dela, adotado pelo governo mesmo, Prova Brasil, que também é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. E tem a ANA, né, Avaliação Nacional da Alfabetização. Agora, nesse momento, o que vai nos preocupar são esses 2 bracinhos de cima, porque esse daqui é feito lá no FUND, no Fundamental. E o que ele está falando lá, que o ministro comentou, é que ele vai aplicar, né, o SAEB, Prova Brasil, para as escolas particulares, mas somente para as terceiras séries do ensino médio, né? E são essas 2 aqui que trabalham um pouco nessa área. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais. Essa daqui, quem quiser, tiver curiosidade, pode ir lá no site do INEP, lá tem explicação sobre ela, mas essa daqui a gente vai conversar mais, então, sobre elas, é o nosso foco aqui. Bom, só voltando, a gente tem a ANEB e a Prova Brasil. Vou batizar assim, então vou falar ANEB ou Prova Brasil. As 2, elas são avaliações que acontecem simultaneamente, elas possuem algumas semelhanças e algumas diferenças. E aí a gente vai conversando sobre cada uma delas, e aí a gente tenta prever aí o que vai acontecer para nós aí das escolas aí que vamos participar desses processos de avaliação, né, das instituições. Bom, as 2 tinham uma metodologia semelhante até o ano de 2015, porque elas são provas bianuais, elas ocorrem a cada 2 anos. Certo? Então a última que aconteceu foi em 2015 e vai acontecer agora em 2017. Até 2015, elas só avaliam, né, a semelhança entre elas, português e matemática. Tem uma matriz de referência, né, que o INEP divulga lá, dos conteúdos, né, dos recortes, né, dentro de toda a matriz curricular que é ensinada. Então tem alguns recortes, a matriz de referência que é adotada nessas avaliações. Só português e matemática. Nossa, alguém pode... Só português e matemática, mas o Enem, né, envolvia todas as áreas, sim. Elas só olham português e matemática. E ainda vamos conversar que é um pedaço específico. Houve uma tentativa, em 2013, de colocar ciências da natureza e ciências humanas. Em algumas provinhas lá, aplicadas em escolas públicas, eles até colocaram os outros tópicos, mas só foi em 2013. A previsão agora é que não, que vai ter só português e matemática, porque 2015 também só foi português e matemática. Foi meio que uma tentativa, mas aí não gostaram muito. O interessante também que o jeito, essa prova que é aplicada aos alunos, não é uma prova só que é aplicada. E também não estou falando que é estilo Enem, que possui 4 cadernos de prova, um de cada cor. Não, ela tem uma metodologia que a gente ainda conversa um pouquinho mais também, que chama blocos incompletos balanceados, que diz o seguinte, cada aluno da escola ele vai fazer um tipo de prova. Pode ter alunos que façam provas iguais, mas é bem provável que um aluno e o coleguinha dele façam provas diferentes, versando sobre conteúdos ou pedaços da matriz de referência diferentes. Tá? Então, quando chega lá para aplicar na escola, chega um conjunto de 21 provas diferentes, onde são distribuídas para os alunos, e cada um faz um pedacinho. Mas a gente ainda cai um pouquinho mais aí dentro desse assunto daqui a pouco.
além da prova que os alunos fazem, nós temos questionários de contexto para aluno, para professor, para diretor e para aplicador. Como funciona? O aluno ele vai lá, eles vão, já adiantando, eles vão na escola para aplicar a prova, eles ligam para a escola, agendam um dia, eles vão lá aplicar a prova, tem o tempo de prova do aluno e ele vai ter um tempo para responder um questionário, que envolve perguntas ali, mais ou menos como a inscrição do Enem, tem um perfil socioeconômico também por trás, mas tem uma parte lá, você gosta de estudar matemática, você faz tarefas de matemática, teu professor passa a lição de casa de matemática e de português também, então tem algumas perguntinhas para o aluno ir respondendo. Tem um questionário que é aplicado aos professores que estão na escola lá no dia também. E aí pergunta um pouco do planejamento dele, se ele tem tempo para planejar suas aulas, como que é a sua programação, a questão do trabalho dele no dia a dia ali na escola. Tem para o diretor também, que vai na mesma linha também, perguntas assim voltadas ao trabalho ali executado do diretor, e algumas coisas, por exemplo, como quantas horas por semana você costuma trabalhar na escola e tal. E tem uma do aplicador, né? O aplicador é a pessoa que está indo lá, né? Não tem relação com a escola, né? Ele está indo lá, ele olha a escola e ele começa a anotar algumas coisas no questionário dele. Então tem itens relacionados com segurança, itens relacionados com combate ao uso de drogas e tal, e ele vai anotando o que ele vai ver lá e tal, que ele vai conversar com algumas pessoas. Bom, então você já pode perceber que essas avaliações, a ANEB, tanto a Prova Brasil, não é só uma prova em si, né, de matemática e português. Ela tem uma outra parte aí que é o contexto da escola, né, o contexto social da escola também faz parte. Elas também utilizam da teoria de resposta ao item, então também, aí é padrão Enem, como a gente já conhece, né, vai calcular, tem a questão da coerência, acertar questão fácil, questão difícil, vai calcular uma nota lá que pode ir de 0 a, bom, sei lá, 800, 1000, dependendo da situação. E aí utiliza também a TRI, então, para fazer as avaliações de matemática e de português. Eu falei das igualdades entre essas duas provas, agora eu vou falar um pouquinho das diferenças entre elas. Qual a diferença que existe entre a ANEB, né, e a Prova Brasil? E agora acho que vai começar a clarear um pouco o cenário aí na cabeça de cada um aí. Bom, a ANEB, ela é realizada por amostragem, certo? Então, algumas escolas, algumas turmas são escolhidas, tem um cálculo estatístico para se escolher as escolas e as turmas, e ela é feita para alunos de 5º e 9º ano do fundamental e da 3ª série do ensino médio, certo? Mas feito por amostragem. Aqui, incluía, às vezes, algumas escolas particulares. Eu recebia lá o convite para participar, né? Olha, vamos aí aplicar, mas era também, novamente, não era todo mundo, não impactava, não tinha divulgação de nota para a escola particular, e era feito aí para tentar conhecer a educação. A ideia era conhecer a educação no Brasil através, né, de português e matemática. Essa ANEB. Já a Prova Brasil, olha só o que acontecia. Ela avalia todos os estudantes da rede pública, então ela é mais censitária, né? Ela vai avaliar todo mundo, só que ela só pegava 5º e 9º ano do ensino fundamental, certo? Então, tudo bem, para nós, você pode estar falando, Fernando, peraí, você comentou no começo que é só a 3ª série do médio, então o que a gente vai fazer é a ANEB. Bom, era de se esperar que fosse isso, né, que a ANEB ia ser aplicada para todo mundo e tal, mas aí não ia ser por amostragem, né, ia convidar todo mundo para participar mesmo e tal, e já a Prova Brasil ia ficar aqui só com fundamental mesmo, 5º e 9º ano, ela vai avaliar todo mundo da rede pública. Mas aí, olha o que o INEP, através do Instagram, a conta deles lá, INEP Comunicação, efetuou a divulgação. Eles colocaram lá uma publicação de uma fotinho lá e lá, quem fará a Prova Brasil em 2017? Alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas, alunos do 9º ano do fundamental das escolas públicas, alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas. E aí a alternativa correta, todas as alternativas anteriores estão corretas. O que o INEP, né, está propondo dentro do SAEB? Ele está misturando a ANEB e a Prova Brasil. Ele está misturando, porque antes, vou só voltar um pouquinho, a Prova Brasil não tinha 3º ano. E a ANEB tinha o 3º ano do médio, né? E agora não, eles estão propondo a mudança, que é não, todo mundo vai fazer a Prova Brasil agora. Então a gente tem uma mudança de cenários acontecendo aí para 2017. Bom, vocês viram a divulgação do ministro falando que vai acontecer. E onde nós podemos conseguir algumas informações sobre essa Prova Brasil? O que está acontecendo agora lá no INEP é a licitação da empresa aplicadora. Aqui a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, né? A licitação.
não é o INEP, de fato, que vai em cada escola, né, o funcionário lá do INEP, e aplicar a prova. Eles contratam uma empresa e quem estava fazendo essa prova nos anos anteriores, desde lá de 2010, ali, 2011, que teve até no ano que vazou as provas do Enem, foi em 2009, e aí eles mudaram o processo ali de contratação e tal. Era um convênio entre a CESP, que é a comissão lá dentro da UNB, e a CESGran Rio, que é lá do Rio de Janeiro. Eles têm um convênio, e teve ano também que teve a participação do pessoal da Federal de Juiz de Fora, e eles estavam aplicando a Prova Brasil aí nos anos anteriores, né? Então, ela ocorre a cada 2 anos, 2015, 2013, 2011, foi isso que foi acontecendo, aí era aplicado aí por essas empresas. Por uma determinação do Tribunal de Contas da União, eles falaram, olha, não é certo você ficar escolhendo uma empresa assim, X, e como órgão público, e escolher ela porque por algum critério que acha que ela é melhor e simplesmente contratar ela direto. Tem que haver uma licitação. E aí o INEP ele precisou abrir, então, o edital de divulgação de informações para efetuar essa licitação. Só que nesse edital, então, ele fala lá, olha, vou aplicar a Prova Brasil. A Prova Brasil vai ter alguns modelos, assim, ela dá algumas características da Prova Brasil, e as empresas interessadas se inscrevem para participar. E aí o que aconteceu foi isso, a gente teve acesso lá ao projeto básico, é a versão 6 do projeto básico da Prova Brasil de 2017. Então, nessa explicação para as empresas que estão interessadas em participar, a gente já conseguiu muitas informações, é um documento longo aí, com 60, 70 páginas aí, a gente fez uma leitura e destacou as informações relevantes para nós aqui, né, que estamos envolvidos aí com a coordenação aí das escolas e que precisamos aí começar a se preparar para esse novo cenário. Bom, a primeira coisa é que lá diz a previsão de acontecer essa Prova Brasil entre de 6 a 17 de novembro de 2017. E aqui eu já faço uma pausa. Por quê? Lembra lá no começo quais são as datas para a aplicação do Enem? 5 de novembro e 12 de novembro. Então, olha só, os nossos alunos vão fazer Enem porque querem participar dos processos seletivos não só das faculdades federais, mas como os de outras instituições, sei lá, por exemplo, a gente pode pensar a FGV, que tem, né, via de acesso pelo Enem, ele vai ter que fazer o Enem no dia 5 e no dia 12, e talvez, né, pode pegar a semana entre 5 e 12, ele vai ter que fazer lá, dentro da sala de aula, a Prova Brasil. Pode ser que ele dê sorte, né, que pegue na semana ali, dia 13 até o dia 17. Mas vai acontecer ali, num período ali de 15 dias, vai ser um período bem conturbado para os nossos alunos, que ele vai ter as 2 provas do Enem e mais uma Prova Brasil para fazer, certo? Então tem essa previsão já, novamente, é um projeto básico, é uma previsão, a gente não pode adotar isso como verdade absoluta, porque eles ainda não divulgaram edital, portaria, eles só estão negociando com as empresas ainda, né, fazendo o processo licitatório para verificar, né, a empresa vencedora, e pode ser que depois tenha até um reajuste, pode ser que talvez as próprias escolas aí se organizem para começar a questionar uma incoerência nas datas, mas aí é coisa que vai acontecer com o tempo, né, pode ser que naturalmente eles mudem ou não, né, mas aí a gente vai acompanhando. E nós vamos mantendo vocês informados aqui. A aplicação dessa Prova Brasil, como acontece? Um dia só na escola. Eles vão, agendam, né? Bom, o que acontecia com as escolas públicas, né? Ligava para a escola, tentava verificar a disponibilidade dos aplicadores, com a disponibilidade da escola, ia lá e aplicava essa prova aos alunos do 3º ano, certo? Ou, né, nas escolas públicas, 9º ano e 5º ano do fundamental também. Temos 2 conjuntos de instrumentos. Testes de língua portuguesa e matemática, que a gente comentou lá atrás, que tem a matriz de referência, vai ter uma prova de português e uma prova de matemática, e questionários de contexto, novamente, né, alunos, professores, diretores e escolas. Isso aqui, essas informações, tudo dentro do projeto básico lá, de licitação, sobre a Prova Brasil de 2017. Continua. As turmas que farão a prova, elas são de acordo com o censo escolar, né? Bom, isso aqui é interessante, às vezes algumas escolas têm estratégia de reagrupar os alunos em cada sala, né? Então, vou fazer uma classificação, vou ter a turma 1, a turma 2, a turma 3, ou em determinado momento muda
à disposição dos alunos, sei lá, vou montar uma turma de humanas, de exatas, uma infinidade de critérios que cada escola e cada instituição pode adotar para organizar os seus alunos com mudanças no decorrer do ano. Só que no dia de aplicação da Prova Brasil, o que eles vão olhar é o que está lá no censo escolar. O que foi mandado para eles lá no final de março, lá no sistema deles, é o que vai valer. Então você já pensa aí como organizar os seus alunos no dia para que eles estejam nas salas devidas, né, para poder aplicar a prova corretamente. As etapas de aplicação da prova. Os alunos eles começam então com a prova, fazem o questionário e depois a gente tem aí o questionário para os professores, na sequência diretores, e a da escola o aplicador vai fazendo aí conforme ele vai tendo todo o processo. Na verdade a gente fala aplicador, mas é uma equipe, né, que chega para aplicar a prova, né? Tem uma pessoa responsável e tem os fiscais de cada sala que vai ficar lá e tal, de acordo com as salas que tem em cada escola. Como funciona a estrutura da prova? Aqui a gente vai perder um tempinho, dá um pouquinho de trabalho para entender, mas a gente vai tentar mastigar bem aí. São informações que deu até trabalho para nós conseguirmos, né? Porque não está disseminado aí, você não tem muito documento, mesmo no próprio site do INEP, está passando por atualizações, tem algumas páginas que você clica lá, tem erro no site. Mas como funciona a Prova Brasil? E aí aquela questão que eu falei lá do BIB, né? Os blocos incompletos balanceados. Olha só, esse é o modelo de prova que foi aplicado na ANEB, né? Que lembra, eles misturaram a ANEB e a Prova Brasil. Então esse foi o modelo que foi aplicado até 2015. Como que eles fazem? Eles pegam a matriz de matemática, pegam a matriz de português, dentro de cada matriz tem seus descritores. Aí, dentro desses descritores, eles vão bolar 91 questões de português e 91 questões itens de matemática. Esses 91 itens, eles vão estar divididos em 7 blocos de 13 questões. Então você vai ter 7 de português e 7 blocos de matemática. Lembra que eu comentei que chegam provas diferentes para aplicar na sala de aula? O que acontece? Cada bloquinho desse, ele está organizado para estar avaliando alguns descritores dentro da matriz lá da Prova Brasil, de português e matemática. Então, já adiantando, a de matemática ela tem 35 descritores. Então, tá mais ou menos organizado alguns descritores por bloco aqui. Na verdade fica até fácil, né? 35, 7 blocos, mais ou menos 5 descritores por bloco aí, né? Que é avaliado. Mais ou menos porque alguns descritores são mais cobrados, outros não, mas isso daí a gente deixa para passar para vocês num outro momento. Vamos entender ainda num caráter amplo como é a prova. Eles vão lá e vão selecionar 2 bloquinhos e vão montar uma prova. Então 2 bloquinhos de português, 2 bloquinhos de matemática e montam uma prova. Eles fazem isso 21 cadernos de provas diferentes, 21 estilos de prova diferentes, alterando os bloquinhos. Ah, Fernando, é uma conta, quem for da matemática já pode estar tentando pensar em combinação e tal. Não, é uma conta bem simples que é feita para dar certo, porque tem uma teoria, blocos incompletos balanceados, uma teoria estrangeira, e foi adaptada aqui para o Brasil, onde ela faz também uma análise desses blocos de maneira espiralada, né? Ele consegue, então, um mesmo bloco, ele vai passando mais de uma vez dentro desses 21 cadernos. A escolha de ser 21 cadernos não é aleatória também, tem uma justificativa dentro dessa teoria, mas o que importa para nós é o seguinte: a prova quando vier, você já sabe que não são todos os seus alunos que farão a mesma prova. Os alunos farão provas diferentes, porque alguns vão estar com alguns bloquinhos, outros com outros bloquinhos e tal. E aí é a ideia que vem por trás de falar que a Prova Brasil, o SAEB, é feito sim para avaliar sistemas de ensino. Porque o Enem, ele tem uma prova comum para todo mundo. Todo mundo faz a mesma prova, todos os alunos. Aqui no SAEB, alguns alunos serão analisados em alguns descritores dentro da matriz. Então, você está fazendo uma análise mais ou menos por amostragem. Alguns alunos, qual é o conhecimento que eles têm dentro desses descritores nessa escola? Outros alunos, qual é o conhecimento que eles têm? E a partir de tudo isso, através da TRI, é calculado uma média, né? Então não vai depender do aluno, o aluno ele tem que saber tudo. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado. Na prova ele vai fazer só 2 bloquinhos, né? Que a gente não sabe bem o que é. Mas a nossa preparação, esse aluno ele tem que ser preparado para tudo, porque a gente não consegue prever qual é o bloquinho que o aluno vai fazer, né? É na hora que ele receber a prova lá, certo? Então, olha só, uma prova ela tem 4 blocos, dá um total de 52 itens, beleza? Tempo de prova é um pouquinho diferente também.
25 minutos por bloco, mais 20 minutos de gabarito. Olha só, o que acontece nessa situação? Não é uma prova que o aluno vai receber lá com 52 questões e vai sair fazendo. O que acontece é o seguinte, ele recebe uma prova que ela tem 4 bloquinhos lá dentro dela, 4 partes. E aí o aplicador vai falar, gente, começando o bloco 1, e vai dar 25 minutos. Mesmo que o aluno termine esse bloco 1 antes dos 25 minutos, ele não pode começar o bloco 2, ele tem que ficar esperando. E aí quando encerrar o bloco 1, aí o aplicador, gente, todo mundo no bloco 2, mais 25 minutos. E aí vai indo assim, né, pelos 4 bloquinhos, né, então um total de 100 minutos, e no final eles possuem 20 minutos para estar passando o gabarito aí, né, então não precisa se preocupar, né, de, ir marcando, já passando o gabarito, deixar tempo no final para passar gabarito. Não, é bem separado. E eles ainda têm o questionário, isso falando nos alunos, o questionário deles, 30 minutos para preencher o questionário deles. O que dá então aí 2 horas e 30 minutos no total aí de prova, né? Então, quando o pessoal ligar para a sua escola falando, olha, coordenador, gestor, a gente precisa aí aplicar a Prova Brasil, você já sabe aí que eles vão ocupar aí um tempo aí mais ou menos aí de 2 horas e 30 minutos dos alunos. Fora o que vai ocupar de professor e outras coisas que vão acontecer, certo? Mas para o aluno ele tem que saber que é isso, 2 horas e 30 lá, 30 minutos é de questionário, então mais ou menos 2 horas de prova, né? Que a gente pode pensar assim. Bom, vamos lá, eu citei lá dos bloquinhos incompletos, que eles são feitos a partir de uma matriz de referência, né? E itens. Então vamos lá, na matemática, como que funciona? A gente possui 35 descritores. Num primeiro momento, alguém já pode estar pensando, e principalmente o pessoal que é da escola particular, aí, das instituições privadas, que a gente fica com matriz de referência, já pensa na matriz do Enem, competência, habilidade. Aqui é um pouco diferente. Na verdade, dá até um certo suspiro assim, para o pessoal da matemática especificamente, porque os descritores eles são mais diretos. É calcular o volume, é saber interpretar o resultado de uma equação do segundo grau, é efetuar uma análise de gráfico de exponencial. São perguntas não, né, mas conteúdos diretos que eles querem, são recortes da matriz, né, da matriz assim, do planejamento curricular como um todo. Eles escolheram alguns recortes específicos para cobrar dos alunos para testar esse conhecimento em cada aluno ali. Certo? As perguntas das questões são bem diretas também, não é questão de contexto, pode ter uma questão que envolva uma historinha, pode, mas não é aquela história da situação problema, competência leitora e por aí vai lá, que é bem típico do Enem. A gente sabe que são questões mais diretas. E outra, cada item, cada questão, ela só versa sobre um descritor, não tem mistura. Então essa é para calcular volume de sólidos, vai ser só calcular o volume de sólidos na questão, não vai ter outra competência ali, outro descritor envolvido. E português, como funciona? A matriz de português ela é um pouquinho mais enxuta, 21 descritores. E por quê? Olha só, somente interpretação de texto. A matriz de português, na área de português, então peraí, não tem gramática, não tem literatura? Então, a gente sabe que essas coisas elas aparecem dentro da interpretação de texto naturalmente. Mas a matriz da Prova Brasil, do SAEB, que era adotada aí até 2015, ela tem coisas bem específicas da interpretação de texto. Reconhecer a ironia, ler 2 textos e entender a diferença de opinião dos autores. Então, tem coisas bem específicas. E ela também tem perguntas diretas e, novamente, né, um descritor por cada item, né? Uma questão está avaliando um descritor só. Bom, eu separei para vocês aqui, para vocês conhecerem e terem ideia, um descritor de matemática e um de português. De matemática, identificar gráficos, né, descritor 30, identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, reconhecendo suas propriedades. E um exemplo de questão pode ser essa daqui, ó, vou dar um zoom aqui para nós. Observe o gráfico, você tem uma função trigonométrica, aí qual é a função que melhor representa esse gráfico aí no intervalo de 0 a 2π, e o aluno tem que olhar aí, ver qual é o formato dela. Tá vendo que é uma pergunta bem direta, não tem muito contexto, não tem envolvendo outros assuntos da matemática. De português, vamos lá, vou mudar para português. Olha só um exemplo de descritor. Peguei aleatório, viu, gente? Não tem nada específico. Ele escolheu esse porque fala de tal coisa. Não. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Tem uma questão, ela tem um textinho, então as questões, né, como é uma prova só de interpretação de texto, elas terão textos, mas tem interpretação também de charge, né, de gravuras, algumas coisas assim, mas depois eu olhei na matriz com calma aí que nós vamos passar, vocês vão conseguir compreender melhor. Mas olha só, nessa questão aqui, ó, só inferir o sentido de uma palavra. Vou dar um zoom na questão também.
Então você tem um texto, vai falando, doce bem salgado, conta uma história e tal, aí vem a pergunta lá embaixo, comando, né, da questão. No trecho, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha, aí tá em negrito, né, o mais salgado, e a expressão de destaque foi utilizada no intuito de, e aí você tem que, né, falar a palavra mais salgada e ironizar os preços dos doces. É um exemplo, então, de questão aí que pode, né, a ideia, o formato, né, o jeitão da questão da Prova Brasil. Surgem coisas como essa. Bom, a gente tem um problema com as provas, né, Brasil. Elas não são divulgadas como o Enem, né, era divulgado. E por que elas não são divulgadas, né? A gente vai ter uma dificuldade, então, com a questão, como foram as provas de 2015, 2013, 2011, né? A justificativa que eles dão, né? Bom, primeiro, os alunos não levam o caderno para casa. O caderno é recolhido pelo aplicador lá na sala de aula. A outra, olha só, utilizam as mesmas questões em outros anos. Isso aqui, bom, era até 2015, gente. Isso aqui a gente está adotando como regra do que aconteceu, né? Então as questões elas poderiam voltar a aparecer. Tem um banco nacional de itens, mais ou menos no estilo do Enem, né? Tem lá diversas questões que foram pré-testadas, selecionadas e tal. Tem um custo elevado, né? Para fazer cada item do Enem, paga professor, paga revisor e tal. Então, na Prova Brasil, uma maneira que eles encontraram talvez não divulga as provas. O público que vai fazer a prova muda a cada ano, então se você não divulga a prova, não deixa vazar as questões nem nada, você pode reaproveitar. E é o que eles estão fazendo, então utilizam as mesmas questões. É tudo igual? Não. Eles têm uma quantidade lá grande que pode ir intercalando, mas pode aparecer uma mesma questão. É uma avaliação em larga escala via TRI, então é uma nova maneira também, eles discutem, um modo de discutir também a não divulgação das provas, né? Como você vai TRI, não é simplesmente uma questão de acertar ou errar o item, mas sim de uma análise, né, dentro da coerência do aluno, se ele foi acertando questões fáceis, questões médias, questões difíceis, e a nota que vai dar lá no final. E aí vem um detalhe interessante, aí nós aqui do Poliedro fomos pesquisar, né, nunca divulgou, será que ninguém questionou? A CGU, a Controladoria Geral da União, né, seriam como se fosse uma equipe de advogados lá dentro, que ficam tratando de algumas coisas dentro, né, dos órgãos da União. Eles questionaram o INEP em março de 2015 sobre a não divulgação. E aí o INEP, eles foram fazendo diversos questionamentos, todos que a gente poderia pensar, mas esse daqui, não, o aluno, tudo bem o aluno não levar, mas você pode entregar, usar a mesma questão, mas você pode fazer outra, TRI, tudo que a gente pode imaginar, até outros argumentos, dentro de um documento lá da CGU, foi questionado. E aí e o INEP foi respondendo um por um, e no final das contas lá, a CGU concordou, ok, não precisa divulgar mesmo, tá certo, pode continuar desse jeito. Então, se as coisas continuarem desse jeito, nós não vamos ter acesso a essas provas, certo? Mas aí a gente consegue aí ter um perfil, porque o próprio INEP já divulgou algumas questões modelo Prova Brasil, para o pessoal ter uma noção de como seria a prova, né? Até os recortes que foram feitos aqui, o estilo de questão, e a partir disso a gente consegue ir elaborando mais questões também. Bom, e como que funciona, Fernando? Geralmente quando você fala Prova Brasil, está relacionado IDEB junto. Como que funciona essa questão do IDEB, né? Porque a gente escuta até na mídia, o IDEB do Brasil não foi, está subindo, está diminuindo, do estado foi o melhor estado do Brasil, teve o IDEB tal. Dos estados do Brasil, somente tais estados alcançaram a meta do IDEB. O que é esse IDEB? Como é calculado esse IDEB? Bom, a primeira coisa, ele é uma nota. É uma nota de 0 a 10, onde é dado que ele mede o desempenho, né, da educação. E aí tem estado, tem por cidade, e você consegue fazer até por escola. E o que o pessoal lá do MEC, né, o ministro e a Marina Esfini do INEP, falaram que agora a gente vai ter um IDEB por cada escola particular também, por cada instituição privada de ensino que tenha, né, terceira série do ensino médio. E como funciona esse IDEB? Ele é a nota da Prova Brasil, então a nota que os alunos vão fazer, multiplicado por uma taxa de rendimento. A gente vai conversar cada um desses daqui. Então, primeiro, a Prova Brasil é um indicador de desempenho, né? Eles entendem que ela seria um indicador de desempenho do conhecimento aí que está sendo o recorte que foi efetuado dentro da matriz, né, do SAEB. E tudo bem, ele não usa TRI, que a nota pode variar lá de 0 até 800, até 1000, dependendo da situação, só que essa nota vai ser padronizada de 0 a 10. Então tem a nota lá, a escala que os alunos tirarem pela conta da TRI,
padroniza essa nota de 0 a 10. E aí tem a taxa de rendimento, que multiplica a nota, né? Ela vai multiplicar a nota para dar o IDEB. A taxa de rendimento é a taxa média de aprovação nos estudantes na etapa, de cada etapa. Vamos lá entender um pouquinho melhor o que é essa taxa de rendimento, então, né? Ela está relacionada com a taxa média de aprovação. Então, daí já dá para tirar a ideia, reprovação, aprovação, mas dentro de cada etapa. Então, vamos lá. A taxa de rendimento, ou a taxa de cada série, de cada ano, então vou calcular a taxa da terceira série. Eu vou pegar o número de aprovados, dividido pelo número total de aprovados, reprovados e número de abandono, né? Em instituições particulares de ensino, a gente não tem muito essa situação, o aluno parou de estudar, né? Por exemplo, como a gente sabe que encontra em algumas escolas aí públicas, às vezes por uma necessidade, o aluno para de estudar para ir trabalhar. Ele entra aí no abandono, né? A gente tem mais essa situação, né? Aprovado, reprovado. Então, você quer calcular a taxa de rendimento da tua terceira série? O que você vai fazer? Quantos alunos você aprovou? Sobre o total de alunos, né? A base é o censo escolar. Sobre o total de alunos que estudava na sua instituição. Certo? A conta simples, tenho 100 alunos, reprovei 5, qual é a taxa de rendimento? 0,95. E aí, só voltando rapidinho, ela multiplica, né, a nota aqui de 0 a 10 da Prova Brasil e vai dar o IDEB, certo? Só que assim, eu comentei aqui embaixo que é na etapa. Por quê? O IDEB das escolas particulares será da terceira série, né? Calculado a partir da terceira série do ensino médio. Qual é a etapa de ensino? Ensino médio. Então, a gente vai precisar calcular uma taxa dessa daqui da terceira série, uma taxa dessa daqui da segunda série, uma taxa dessa daqui da primeira série. Calcula uma média dessas taxas. A gente pode depois aí passar também como é feito, é um cálculo, né? Um cálculo simples, é uma média harmônica, tem muita teoria por trás disso também, do jeito de calcular essa média, certo? Mas calcula uma média, o importante aí nesse momento, gestor, é saber que envolve a aprovação da primeira série, da segunda série, da terceira série, e vai calcular lá, essa média vai multiplicar pela nota da Prova Brasil dos alunos lá da terceira série e vai dar o IDEB da sua escola aí, certo? A base é o censo escolar, só que aqui, ó, tem uma mudança. Pelo menos acontecia até, né, as provas Brasil que aconteceu aí até o ano passado, até 2015, que era o seguinte, não considera alunos transferidos. Por quê? Qual que é a programação para calcular o IDEB da escola? A gente sabe que o censo ele usa como base o censo escolar. O censo escolar, última quarta-feira do mês de março, Dia Nacional do Censo Escolar, todas as escolas precisam ir lá e digitar, né, os seus dados dos seus alunos, quais turmas que eles estão estudando, qual é a série, quais são os professores que estão vinculados em cada turma e tal. E aí, no, sei lá, 2017, efetuamos agora em março, no final de março. Aí em 2018, lá por janeiro, fevereiro, a gente tem que abrir o sistema lá de novo, né? Cada escola tem que abrir e digitar a situação do aluno, se ele foi transferido, se ele foi aprovado, se ele foi reprovado, se foi uma situação de abandono. Pode ser também a questão de o aluno faleceu, entra também na conta e tal. E aí a gente digita lá. Diferente do Enem, a Prova Brasil, o IDEB, ele espera a conclusão desse módulo situação do aluno, ou seja, que isso acontece no outro ano, em 2018, então o próximo que vai acontecer, para poder calcular a taxa de rendimento das escolas e poder calcular o IDEB. Então, olha só, lembra, eu falei que a Prova Brasil está prevista para acontecer entre 6 de novembro e 17 de novembro. Vai fazer a Prova Brasil, vai gerar lá as notas e tal, mas vai ficar esperando a conclusão do censo escolar para aí sim calcular a taxa de rendimento de todas as escolas e aí sim calcular a nota IDEB. Então a previsão de divulgação dos dados já é meados do ano de 2018. Vai ter a Prova Brasil agora em novembro e lá em meados de 2018, por volta de junho, né, provavelmente, esses dados serão divulgados aí sobre qual é a nota IDEB de cada escola, que possivelmente pode passar a compor o novo ranking das escolas, né, já que o Enem vai ser, né, o ranking Enem das escolas vai ser extinto. Uma curiosidade que já a gente pode destacar dentro aí das coisas da Prova Brasil aí, desse taxa de rendimento, é que a gente já encontra algumas escolas com uma taxa de 100% de rendimento. A informação onde está? Lá no site do INEP, você vai lá em microdados, lá na parte de dados no site do INEP, tem a planilha com a taxa de rendimento de todas as escolas, inclusive da sua escola aí, que você pode conhecer aí, dar uma olhadinha, e aí você já consegue identificar escola com 100% de rendimento. Olha só,
nossa, Fernando, essa escola está aprovando todo mundo, não reprova ninguém, será que ela está selecionando e tal? A gente não vai entrar no mérito dessa discussão, mas a gente sabe que tem um impacto forte, né? Você derrubar a porcentagem ali, tirar 1 ou 2%, tirar 5%, 10%, reprovei 10% dos meus alunos, pode dar um impacto muito forte mesmo lá na nota IDEB. Vou voltar aqui um pouquinho, porque, novamente, prova Brasil vezes taxa de rendimento. Supõe que aqui essa nota não vai ser padronizada, que ela vai ser, sei lá, uma nota na casa dos 600. Aí você vai multiplicar ela, sei lá, você reprovou 10% dos seus alunos. Então a tua nota 600, ela vai cair para quanto? Para, sei lá, tirar 10%, tirar 60%, vai para cair 540. Agora pensa aí no teu conhecimento, já que a gente tem sobre o ranking do Enem, uma variação de 60 pontos, quantas posições implicam nisso, né? De 60 pontos na média da escola, quantas posições vai mudar na escala lá no ranqueamento das escolas, pensando como se fosse Enem? Então, a taxa de rendimento vai passar a ser muito importante. Na verdade, o que está por trás disso daqui, né, quando a gente pensa na taxa de rendimento a nota IDEB, o que ela tenta balancear? A escola ela tem que ser boa, porque ela tem que aprovar alunos, e ela tem que ser boa, que ela tem que fazer esses alunos aprenderem também, né? Porque senão, se eu só me preocupo com a nota na prova, o que eu poderia fazer? Começar a tirar aluno da minha escola, ou então reprovar muitos alunos. Começo a reprovar muito aluno da minha escola, ele só vai sobrar aluno bom, eles vão ter uma nota alta. Só que aí eu estou eliminando alunos da minha escola. Quando eu coloco a taxa de rendimento junto, então eu não quero, sei lá, reprovar bastante aluno para deixar só aluno bom fazer a prova na terceira série. Reprovar aluno na primeira e segunda série. Então eu tenho que fazer, né, todos os alunos serem aprovados e também fazer eles aprenderem. Isso é o que está por trás, né, da nota IDEB, né? É claro que a gente pode discutir, poxa, Fernando, mas escola particular tem uma lógica diferente, você consegue forçar a transferência de aluno, a gente já sabe que tem escola por aí que faz isso mesmo, que de uma maneira indireta acaba convidando o aluno para se transferir, falando, olha, você vai ficar aqui, você vai reprovar. É verdade. Mas aí a gente tem uma esperança também que o INEP, né, como ele vai ter que mudar um pouco as regras, o formato aí, para a Prova Brasil agora envolvendo de fato as escolas particulares, que algumas considerações sobre esses tópicos aí, essas especificidades, né, serão abordadas também, mas a gente tem que aguardar aí de qualquer maneira um edital, uma portaria, né, lá no Diário Oficial, mas assim que sair, fiquem tranquilos que a gente está em contato aqui, estamos acompanhando direto, qualquer informação a gente vai estar divulgando para vocês. Voltando nas curiosidades, então se você for lá no site do INEP, lá olhar a planilha de taxas de rendimento, você vai olhar da tua escola, mas você vai conseguir olhar de diversas escolas e você vai encontrar a escola que tem 100% de aprovação primeira, segunda e terceira série. E aí bacana, ou seja, né, parece que o cara já está manipulando para tentar ficar em primeiro. Outra coisa interessante que você pode encontrar lá também é escolas que, olha só, ela tem um CNPJ para a primeira e segunda série e ela tem um outro só para a terceira série. O que acontece? Não depende da taxa de rendimento, né? Voltando aqui, ó, na etapa, né? Em cada etapa é a taxa da primeira série, da segunda série, da terceira série. Só que essa escola aqui, ela não precisa se preocupar com a taxa de rendimento da primeira e segunda série. Ela só fica se preocupando aqui com a terceira série. Ou seja, ela pode reprovar muito aqui, ela pode filtrar os alunos, ela não precisa forçar aluno a sair da escola. Ela pode filtrar alunos aqui, e aqui, ela, sei lá, entrou para a terceira série, o aluno vai ser aprovado. Ela vai ter uma taxa de 100% aqui e ela não precisa se preocupar com a nota IDEB dela. Isso são coisas que já estão lá acontecendo, mas novamente, não sabemos como, né, o INEP vai divulgar o edital, aí, a portaria da Prova Brasil, e como ele vai trabalhar com essas questões, situações como essa. Mas aí já fica aí para você já ir pensando aí no que pode acontecer aí com o novo ranking das escolas. Bom, tem críticas também ao IDEB à Prova Brasil, né? Uma primeira crítica sobre ele é que ele é um índice desatualizado. Ele é um índice que foi feito lá em meados de 2010, salvo engano. É um estudo feito pelo Reinaldo Fernandes, ele foi presidente do INEP lá em 2009 e tal, nesse período. E tem todo um trabalho, tem todo um arcabouço teórico para justificar essa maneira que é calculado o IDEB, né? Que é a nota da Prova Brasil
padronizada de 0 a 10 vezes a taxa de rendimento e tal. Mas há um entendimento, há um consenso que ele poderia ser feito de maneiras diferentes e tal, que a gente poderia tentar envolver outras coisas, e até mesmo a avaliação, né? Como envolver a questão das avaliações lá, dos questionários de contexto, né? Hoje a gente sabe que é divulgado para a mídia em relação às escolas públicas, você consegue acessar as respostas desses questionários de contextos de cada uma das escolas públicas, além da nota IDEB dela. Então, será que para as escolas particulares também vai ser assim, né? Só a nota IDEB e acessar a resposta dada nos questionários de contexto, né? Então, poderia ter alguma maneira. Então, já tem críticas aí, né, no cenário acadêmico, principalmente, falando, poxa, poderia ter, né, repensar o IDEB. Mas o jeito que ele foi feito já é bem interessante, não é aleatória essa ideia de colocar a prova Brasil vezes taxa de rendimento. Tem um estudo provando, analisando até nuances, se colocasse expoente na prova Brasil, se colocasse expoente, analisando uma taxa possível de troca e tal. Quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma pesquisadinha aí sobre IDEB, Reinaldo Fernandes lá, que foi o criador aí, que fez o estudo inicial dele. Bom, uma outra coisa, olha uma informação que tinha no SAEB de 2015, e antes dele, esse patamar aqui era de 50%. Olha só, para ser considerado, para ser executado, para ter os dados auferidos, a escola, antes de 2015, tinha lá nas regrinhas que tinha que ter 50% dos alunos presentes. Você já pode pensar em várias estratégias aí que algumas escolas vão, né, tentar burlar, né, a regra. Por exemplo, a gente sabe, né, a nossa escola tem aluno bom, tem aluno ruim. Aí no dia, né, da prova Brasil, que o pessoal vai lá aplicar, os alunos ruins vão ter uma excursão, né? Olha, vocês ganharam uma excursão e vão passear. E aí fica aqui, né, só os alunos bons para fazer a prova Brasil. E antes a margem era folgada, era de 50%, ou seja, você podia selecionar metade da sua escola. Então, é bem complicado isso daí. Aí mudou. 2015 lá, fui buscar nas referências lá, 80% dos presentes para ter, né, notas divulgadas e tal. Ainda assim, eu tenho uma preocupação aqui, confesso, nós temos essa preocupação do que algumas escolas podem fazer com essa folga de 20% aí, né, que estava previsto em 2015, né, em relação a identificar alguns alunos e, de alguma maneira X, né, esse aluno não vai aparecer para fazer a prova. É claro que aqui a gente acaba até um outro comentário, né, uma preocupação aí que o pessoal da coordenação das escolas, aí, os gestores aí, né, podem aí já começar a desenvolver, em momento nenhum foi divulgado, né, nem dentro do projeto básico, a obrigatoriedade do aluno fazer essa prova. Então, tem que pensar numa maneira de passar essa ideia aos alunos, né, e como passar essa ideia, que olha, pessoal da terceira série, vocês vão ter uma prova a mais, vocês terão que vir aqui, né, na escola, num dia tal, vai ter essa prova, e a importância, né, deles fazerem essa prova de uma maneira espontânea, e que ela vai poder impactar, né, um possível, né, a gente não sabe, mas é provável, um possível novo ranking das escolas, né? Então a gente já tem que começar um trabalho de bastidores aí, pensando na melhor estratégia, e aí não é, Poliedro, o que vocês recomendam? Não, porque é cada público, é cada perfil de estudante, aí é cada instituição tem sua característica, que tem que pensar a melhor maneira de atingir aí, de comunicar aos alunos sobre a necessidade, de fato, de fazer essa prova e vir fazer a prova no dia mesmo, né, para poder, né, estipular aí uma média aí, né, o ranking aí, né, a nota IDEB da escola, né, que vai passar a existir. Bom, uma outra coisa que pode começar a acontecer é a seleção de alunos, né? Mas isso daí a gente já sabe que até meio que acontece, né? Então, uma prova de seleção na matrícula, ou isso aqui, né? Forçar a transferência de aluno ruim. Estou sendo aqui bem sensato, aqui transmitindo aqui, né? Até uma opinião já. Isso aqui não tem nada de pedagógico, né? A escola que força a transferência de um aluno ruim, acho que não deveria nem ter o nome de escola, poderia ter algum outro nome. Mas pode passar a acontecer. A escola está prevendo, está sentindo que o aluno lá está indo mal, já está chegando prova novembro, prova Brasil, e aí força, né, aquela ideia, né, de olha, aluno, você vai ficar aqui, você vai reprovar, você tem certeza que você quer ficar aqui? Então, se continuar nesse modelo que era até 2015, isso aqui vai passar a acontecer muito também. Ainda mais que a prova Brasil, né, ela não considera os transferidos. Então, antes no Enem, o cara era transferido, mas ele impactava a nota do Enem da escola, né? Agora, aqui na prova Brasil, pelo menos o modelo que tinha, né, vigente até 2015, não considera. Então, tem que ter essa preocupação aqui também. Um outro foco, então, de atenção aí, que pode ser uma possível crítica, né, à prova Brasil IDEB, são as escolas de pequeno porte.
Por quê? Se ela tem um número reduzido de alunos, lembra quando eu estava explicando que chegam lá, né, chegarão lá na escola 21 provas diferentes para serem aplicadas, e cada prova ela aborda alguns blocos de conteúdos, ou seja, aborda alguns descritores? Se a escola é muito grande, tem mais de 100 alunos, não tem problema, porque o que vai acontecer? Você vai ter, sei lá, em relação ao descritor 20, você vai ter lá uns 5, 10 alunos que estarão fazendo questões do descritor 20. Agora, para pensar numa escola pequena, numa escola que tenha menos de 50 alunos, que tenha, sei lá, talvez 30, 40 alunos, talvez ela vai ter um aluno só fazendo a avaliação do descritor, sei lá, 18 da matriz lá de matemática. E aí a nota IDEB dessa escola vai ser influenciada pelo conhecimento que o aluno vai ter daquele descritor e daquele exclusivo, certo? Não vai ser, se é uma escola grande, tem vários alunos fazendo e aí tem uma média das notas. Se é uma escola pequenininha, ela vai ter que se preocupar então com o desempenho de um aluno e como ele pode impactar a nota IDEB da escola como um todo, certo? Então a escola de pequeno porte, ela está numa situação um pouquinho mais complicada que as escolas grandes. E por fim, uma outra coisa que a gente precisa se preocupar é que ela é uma prova muito rápida, tem que treinar a velocidade nos alunos. Por quê? Lá atrás eu falei, cada bloco tem 25 minutos e cada bloco tem 13 itens. Se você parar para fazer uma continha, você percebe rápido aí que dá menos de 2 minutos por bloco. É uma prova de disparo, o aluno ele lê e a gente percebe até pelo estilo de questão, são questões diretas, né? Ele lê e já tem que responder em 2 minutinhos ali, 1 minuto e 55 segundos, e já pular para a próxima. Então talvez, a gente não precisa pensar exclusivamente que agora vou focar todas as minhas atenções para a prova Brasil. Mas de fato a gente sabe que tem que se preocupar também e preparar nosso aluno para ela. Então começar talvez a trabalhar aí com questões que sejam mais rápidas, né? Cobrar do aluno que ele treine velocidade. E antes a gente estava sempre pensando lá de 3 a 4 minutos, uma questão estilo Enem, no vestibular, se for segunda fase você tem mais minutos ainda. Agora não, a prova Brasil é uma prova bem rápida para os alunos. Guarda o número na cabeça, menos de 2 minutos por questão. Tá bom, gente? Bom, são essas as informações que eu separei, que eu reservei para a gente conversar. Nós aqui do Poliedros estamos bem atentos nessa questão da prova Brasil, estamos atrás assim, profundamente de dados, de informações, e tudo que a gente for descobrindo, nós vamos compartilhar com vocês, ok? Até um próximo encontro. Tchau, tchau.